Ela desgrava. Essa introdução é importante, a gente tem dito isso, né? Não é para justificar, não, é porque realmente é importante. A gente entender qual que é a origem, a base da doutrina, para quando a gente chegar lá dentro do livro, saber exatamente de que se trata. Tá bom? Então, por isso, pode parecer meio cansativo, se bem que não é não, né? É muito cansativo? Não é não. Pois é, todo mundo está aí, né? É o seguinte, eu vou até voltar um pouquinho hoje, porque tem uma expressão aqui que eu achei muito interessante, quando ele fala da ciência e o espiritismo. E o Kardec diz assim, a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Fica parecendo pretensioso isso até, mas a gente pode entender. O que ele está tentando mostrar aqui? Cada um no seu lugar. Cada um fazendo aquilo que veio para fazer. Então, qual que é o papel das diversas áreas da ciência? Trabalhar aquela especialidade do cientista da área. Então, o médico vai saber a especialidade dele. Em todas as diferenças, todas as divisões que tem, ele vai saber a especialidade dele. Os cientistas de todas as outras áreas, eles vão saber na área deles especificamente. Para eles entenderem de espiritismo, a ciência que eles têm não é suficiente. Por isso que ele fala que eles são, quer dizer, a ciência, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Porque não basta essa ciência. É preciso que conheça a ciência espírita, que é nova aqui na Terra. Você quer falar? Eu estou aqui na frente, aqui, diante do público. Você acha? Você acha mesmo? Não precisa falar mentira, não. É porque eu voltei um pouquinho. Aqui, a ciência e o espiritismo, essa parte anteriormente aqui, depois vem assim, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábio. Então, vamos imaginar assim, faz de conta, né? Faz de conta que eu já era um sábio quando eu vim para o espiritismo. Tá? Mas quando eu vim para o espiritismo, na condição que eu estava, e quando a maioria de nós veio para o espiritismo na condição que estava, toda a sabedoria que tínhamos não era suficiente para resolver os simples problemas da obsessão. Porque o espiritismo tem uma orientação, um tratamento, uma informação toda especial sobre esse assunto. Entendeu? Então, ser sábio de qualquer espécie não é o suficiente. Eu lembro do Evangelho sempre, que eu acho muito importante essa parte, né, da lei do amor, ele fala assim, instruído e depurado, ele tem sentimento. Avançado e corrompido, sensação. Avançado e corrompido é quando você avançou em conhecimento e sabedoria do mundo, mas não avançou em sabedoria espiritual de Deus, por exemplo. Nós vamos passar por todas as fases do nosso comportamento, da nossa vida, das nossas experiências do dia a dia. Seremos pessoas, assim, ótimas nas diversas especialidades. Mas vai chegar um dia que vai morrer alguém da nossa família. Você vai ficar derrubado. Você não sabe explicar aquilo. Você tem toda uma autoridade científica, todo um conhecimento, mas de repente morreu sua mãe, sua mulher, seu filho, seu irmão. Você, de repente, se aproximou da morte. Como é que você explica isso? Não tem essa sabedoria nesse sentido para explicar. O Espiritismo vai buscar a explicação para isso. Então, essa que é a diferença. E é isso que nós viemos buscar aqui. Não importa qual é a nossa formação, qual é o nível de sabedoria que cada um de nós tem. Importa que aqui, no banco do centro, no banco da igreja,
nós vamos recomeçar a nos instruir no ensinamento que é definitivo para nós como espíritos imortais, que é o ensinamento de Jesus. Aí sim, com a orientação dos espíritos, nós vamos entender tudo isso e entender a vida lá fora. Entender, respeitar, aceitar e continuar praticando a nossa ciência lá de fora, que cada um tem a sua importância no conjunto. Ok? Então, o Espiritismo é o resultado da convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábios. Querer, porém, deferir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução do problema da existência da alma. Com efeito, o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Essa é a base. Existência da alma ou espírito e a sua sobrevivência ou seu estado após a morte. Aí o que nós vamos entender? Então, eu hoje aqui sou espírito. Cada um de nós aqui é espírito. Aqui tem os encarnados, que estão sendo vistos aqui, né? Palpando, e tem os desencarnados. Somos espíritos. Os encarnados têm uma única diferença específica em relação aos outros. Tem corpo. Então, nós, encarnados, temos corpo. Os desencarnados não têm mais o corpo, mas eles são espíritos. Têm muitas das nossas necessidades. Aí o Espiritismo vai mostrar para nós que mesmo depois de perder o corpo, nós vamos continuar vivos em outro plano, no plano espiritual invisível. Ao voltar para esse plano invisível, nós levamos as consequências boas ou más de tudo aquilo que nós vivemos aqui. Então, qual será o estado do espírito depois da desencarnação? Continua vivo. Mas mesmo continuando vivo, continua vivendo as consequências boas ou más daquilo que viveu aqui. É muito difícil isso, entender? Não, né? Dá para entender, não? Pois é. Então, ora, é supinamente ilógico pensar que um homem deve ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. Ele é grande matemático, ou grande anatomista, ou grande psicólogo, ou grande matemático e psicólogo que ele estudou. Ele pode ser grande matemático, psicólogo e espírita, porque ele estudou as 3 ciências. Ele pode ser grande em uma série de outras ciências, mas ele precisa estudar uma por uma, e só depois de estudar uma por uma, separadamente, que vai conseguir fazer qual a relação que existe entre uma e outra. E isso nós estamos aprendendo a fazer também, principalmente em relação às religiões. Quanto conceito errado, quanto preconceito, quanta discriminação em relação às religiões. Porque nós não estudamos as religiões que condenamos. Nós estudamos a nossa, procuramos saber como que ela é, mas não procuramos estudar do outro. Então, se a do outro não é igual à nossa, está errado. É isso? Assim é a ciência. Então, a do outro é tão certa para ele quanto a nossa para nós. Nós temos que respeitar o outro e procurar entender por que uma pessoa segue ou pratica uma religião de uma determinada forma e não de outra. Temos que procurar entender e respeitar. Então, por que os católicos fazem a Ave Maria? Por que eles rezam o terço? Ah, não, olha só, que ritual ficar rezando o terço. 53 Ave Maria, 5 Pai Nosso, uma ladainha de Nossa Senhora e mais uma série de outras orações, né? Então, para que isso? Esse é o meio, é o jeito que eles têm de fazer as suas orações. É assim que eles fazem a homenagem a Maria, homenageando a eles mesmos durante o momento de oração. Como que eles homenageiam?
Eles repetem várias vezes: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do outro lado responde, né? Santa Maria, uns dizem mãe de Deus, eles dizem mãe de Deus. A gente mudou e fala mãe de Jesus. Errado. O certo é falar como a oração foi feita, né? É mãe de Deus para eles. Porque Jesus foi considerado Deus por ter sido o maior Espírito que passou pela Terra. Então não tem problema nenhum falar que Jesus é Deus. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas aí a gente muda a oração, né? Muda a oração dos outros, muda o Pai Nosso que Jesus ensinou. A gente muda tudo. Mas qual a importância disso? Entender, gente, como é que é essa homenagem que eles fazem, como que é essa maneira de fazer a sua meditação, a sua oração, e entender que está tudo certo. Não, mas tem uma discriminação com a Umbanda. Quantas pessoas têm conhecimento da Umbanda no Espiritismo para ter condição de criticar? Né? Então, nós não podemos, pela orientação espírita, nós não podemos cair nesse mesmo erro. Nós temos que procurar entender as coisas. Quer criticar alguma coisa? Entenda primeiro o que significa e, de preferência, ao invés de criticar, dê sugestões de mudança se você tiver condição de achar o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Isso aí seria o ideal. Porque nós não gostamos de ser criticados, ninguém gosta. Por que eu vou achar que o outro gosta ou que o outro não está nem aí para isso? Ninguém gosta de ser criticado. Todos gostamos de ser elogiados. Não gosto, não, mentira. Todo mundo gosta de ser elogiado e ninguém gosta de ser criticado. Tá? Ninguém gosta. A gente engole, né? Mas não gosta. A orientação é: não seja você quem vai criticar os outros, a crença dos outros, a religião dos outros, a ciência dos outros. Mas se você se interessou por aquela ciência, a ponto de achar que ela está errada ou que tem alguma característica diferente, estude aquela ciência e veja qual a relação que ela tem com a sua. E, se for o caso, mude, se você achar que ela realmente é mais interessante que a sua. Aí nós sendo do catolicismo, vimos para o espiritismo. No catolicismo, eu não estudava. Aqui, eu leio alguns livrinhos, né? Então, aqui eu acabei aprendendo algumas coisas. Daqui, a gente aprende muita coisa sobre o catolicismo, por exemplo, que antes eu não estudava. Né? Então, agora eu entendo esse negócio do terço, agora eu entendo que o credo, a oração forte, né? O credo. Não, o credo são os princípios básicos da doutrina católica. Princípio da fé católica, naqueles divinos, está escrito isso. Princípios fundamentais da doutrina espírita. Princípios fundamentais da doutrina católica. Em que eles creem? Em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro livro. E em Jesus Cristo, seu único filho que nasceu de Maria Virgem. Essa é a concepção deles. Então, aí vem o Espírito e vem quase todos esses princípios aqui estão no credo. Mas eu só posso dizer que o credo está errado quando eu tentar entender o que eles dizem lá e o que se diz aqui e tentar fazer a relação. E nós vamos achar essa relação e vamos combinar com eles, mesmo que eles não combinem conosco. Certo? É isso que o Espiritismo propõe. Então, o anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma. E porque não a encontra com o seu bisturi, como se encontraste um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Ok? É a conclusão dele. Isto em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com a razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. O cientista
vai ter que estudar o Espiritismo para ele entender de que nós estamos falando. Ele vai chegar no centro espírita, vai participar de uma reunião mediúnica, vai assistir às manifestações, com direito ainda de recusar, de discordar. Ele tem esse direito. E nós temos a obrigação de respeitar. Certo? Com o tempo, se houver perseverança, ele vai entender que realmente tem alguma coisa estranha. Né? Aí ele vai entender a proposta espírita sem ferir a sua ciência. Se ele não se der esse trabalho, não vai saber aqui. E tem umas discussões, né? Tem uma historinha do Eliseu Regonati, que ele fala que um amigo dele era amigo comum de um médico que se dizia espírita e estudioso da mediunidade do espiritismo. E o amigo dele disse para esse novo amigo que não acreditava em mediunidade. Ele era estudioso do espiritismo, mas não acreditava em mediunidade. Ok, não tinha estudado o suficiente ainda. Né? E aí combinaram que eles fazerem um encontro um dia para conversar sobre mediunidade, para ver se o Eliseu o convencia da existência da mediunidade. E o Eliseu disse, não, eu não vou convencer você. É você que vai se convencer. Ninguém convence ninguém. Nós nos convencemos. Mas foi marcado o jantar, né? Foi todo mundo, jantar e tal, e conversa, jantar. Aí foi ter a conversa. Aí já chega falando de todas as obras que ele tinha lido, do conhecimento que ele tinha da doutrina espírita, dos dotes todos que ele tinha como médico e tal. E o Eliseu ouvindo. Aí ele perguntou, mas e aí, como é que você me explica, como é que você me convence sobre a existência ou não da mediunidade? Aí o Eliseu falou para ele assim, vamos combinar uma coisa? Vamos. Daqui a 50 anos, nós vamos conversar sobre isso. Aí ele falou, mas daqui a 50 anos a gente já morreu. Ele falou, então, o que for primeiro, volta para explicar para o outro, ou não. Mudou de assunto. Vai discutir. Aí o médico foi primeiro. E um tempo depois ele foi lá na reunião mediúnica provar que existe mediunidade, que ele estava utilizando a mediunidade para fazer a sua primeira comunicação espiritual. Então, tudo vai ter o seu tempo certinho. Né? Se a gente buscar aprender, entender e quiser, beleza. Se não, vai ter o tempo certo. Vai chegar um momento que a pessoa vai chegar lá. Segue-se daí que ele esteja com a razão? Não, né? Contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Continuando. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe? Dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles as aceitarão individualmente pela força das circunstâncias. Até que isso aconteça, seria inoportuno desviá-lo de seus trabalhos especiais para constrangê-los a ocupar-se de coisa estranha, que não está nas atribuições, nem atos, nem nos seus programas. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da questão, pronunciam-se pela negativa e zombam dos que não concordam com a sua opinião, esquecem que o mesmo aconteceu com a maioria das grandes descobertas que honram a humanidade.
Quem já teve curiosidade de ler sobre muitas das descobertas dos descobridores, viram que a maioria delas foi recusada no início. Eu estava vendo há pouco tempo sobre o curso de passe, inclusive, falando sobre a energia, sobre a vitalidade, né? Que é relativamente novo isso. Eles falam, o Leon Denis fala sobre a circulação sanguínea. Quando o primeiro cientista falou da circulação sanguínea, achava absurdo. Ele falou uma coisa que absurdo existir isso. Né? Depois foi comprovado. Alguém consegue imaginar agora que não existe? Leigo. Nem o leigo não consegue imaginar que não existe a circulação. Quantas outras coisas? Ele fala aqui do Franklin. É o Franklin. Arriscam-se a ver os seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que, em 1752, recebeu com estrondosa gargalhada o relatório de Franklin sobre os para-raios. O para-raio hoje é uma realidade, pode-se dizer no mundo inteiro, né? Mas na época que o Franklin lançou a ideia, achava absurdo essa ideia dele. Aí, gente, a gente fica pensando assim, né? Por que a gente está lendo e refletindo sobre tudo isso aqui? Porque nós estamos no início do entendimento de uma doutrina, e estamos na introdução dela. Mesmo quem já leu o Livro dos Espíritos, quem já está na doutrina há mais tempo, precisa, de vez em quando, voltar aqui para a gente entender os princípios da doutrina e a importância da argumentação que nos convence daquilo que muitas vezes já estamos convencidos. Mas, às vezes, precisamos passar para as pessoas. Não é para convencer as pessoas, é para explicar para as pessoas. É preciso passar para nós, porque nós temos resistência em aceitar ideias novas, em aceitar ideias que nós não queremos aceitar. Então, esse entendimento aqui vai nos ajudar nisso. Todos nós temos alguma resistência, alguma ideia nova. E a grande maioria resiste sem conhecimento de causa. Eu tenho questionado isso muito no dia a dia, na atualidade, com as questões políticas que estão causando grandes diferenças. Tem nada a ver, né? Tem. Grandes conflitos, brigas, divisões em família, brigas entre pais e filhos, entre irmãos, famílias divididas, porque estão radicalizados de um lado. Por que isso está acontecendo? É essa ideia aqui, porque não aceitam uma ideia diferente. Não aceitam uma proposta diferente. Não é para ser, não. É para respeitar o outro. O outro tem que ser igual a mim? Ele tem que pensar igual a mim? Não. O outro tem que pensar. O outro tem que agir, tem que ser ele mesmo. Eu serei eu mesmo. E o meu amigo, a minha amiga, que pensa diferente, não vai deixar de ser minha amiga ou meu amigo, e eu dele, porque ele pensa diferente. Eu tenho uma amiga ali que é cruzeirense, por exemplo. 2. Né? 3. 4. Pô, perdem. Minoria. Estou sendo minoria aqui. Entenderam? Aí, como é que fica? Expulsam vocês daqui agora ou vocês... será que eu espero ficar até o final? Entenderam? Então, essas pequenas coisas, assim, aparentemente do dia a dia, simples, está fazendo muita confusão, porque aqui a gente consegue rir e brincar até, né? Nós estamos num ambiente completamente diferente e numa relação diferente. Mas lá fora, no dia a dia, uma brincadeira bem tranquila em relação a isso pode gerar grandes confusões por causa de um time, por causa de um partido político, por causa de um político específico, por causa de uma ideia específica. Um dia desse eu vi uma jovem que deu o que eu achei que foi um bom exemplo, não vou entender detalhes, não, mas ela deu um bom exemplo. Ela tinha uma tendência para a esquerda,
mas ela descobriu que ela não sabia nada sobre isso. Socialismo, comunismo, esquerdismo, será que não tenha? Ela não sabia nada sobre isso. Ela descobriu que passou a acreditar nas coisas que as pessoas falavam para ela sobre isso. Ela foi estudar o assunto e tirou as próprias conclusões a respeito. Não é a conclusão da pessoa, é ou não é. Entendeu? Assim é a doutrina. Essa proposta que o Espiritismo traz para nós é uma proposta de raciocínio lógico, raciocínio inteligente. Não é de religião, não. Não é de você tem que ser espírita a partir de hoje. Não. O Kardec falou que não queria quantidade, ele queria qualidade. Os espíritos aumentaram muito. O Jorge Andréa, que era um psiquiatra espírita, um dia ele falou uma coisa que eu fiquei assim, até meio assustado com o que ele falou, depois que eu entendi, né? Ele falou o seguinte, que a gente precisava dinamizar a doutrina, ao contrário de dinamitar. Porque quando você impõe a sua ideia radical, você assume compromissos, às vezes, muito delicados e muito complicados. Em tudo. Em tudo. Então, vamos ouvir o outro. O que você pensa sobre isso? Vamos aprender a ouvir? A gente aprendeu a falar, né? Que tal aprender a ouvir? Não tem curso para aprender a falar. Alguém pega a criança aí, quando está pequenininho, fala, vem cá, meu filho, agora eu vou te ensinar a ouvir. Tem isso? Não, a gente ensina a falar. Né? Ensina a falar, corrige a fala. A Jaqueline fica me controlando. Tá bom, hein? Tá bom assim? Tá bonito assim? Mentira. Entenderam? Então, vamos aprender a ouvir, calar, ouvir o outro. Ouvir mesmo. Escutar e ouvir. Não é só escutar e fingir o que ouviu e já tem a resposta na ponta da língua, né? Não. Conversar. Trocar ideia. O que você pensa? É contrário ao que eu penso? Tudo bem, eu respeito o que você pensa. E você respeita o que eu penso e nós vamos ser felizes para sempre assim. Simples assim. O radicalismo, em hipótese alguma, dá certo. Em lugar nenhum dá certo. O que dá certo é o diálogo. É a gente aprender a amenizar, aprender a ficar tranquilo em relação às coisas dos outros. Né? É isso que dá certo. O contrário, gera briga, discussão, inimizade, e não dá certo de jeito nenhum. Né? Uma pessoa tinha falado uma mentira a meu respeito. Falou que eu sou uma pessoa... Como é que é, Ana? Quem se falou de mim outro dia? Você sabe como o cara me definiu? Vocês vão rir dela aí agora. Né? Ela me definiu assim, que o Valdir falou para a sobrinha dela, hein? Olha só, que mentira. Falou que o Valdir é daquelas pessoas que se você der um tapa na cara dele, ele te chama para conversar, para dialogar. Foi isso? Foi essa, não foi? Isso seria o ideal. Foi o ensinamento de Jesus. Né? A gente já consegue fazer isso? Na maioria das vezes, não. Mas em algumas dá sim, todos nós podemos fazer isso já. Em algumas situações, né, em algumas circunstâncias, nós conseguimos fazer isso. Mas o ideal é que seja assim. É que a gente aprenda a não brigar, não discutir, não criar conflitos. Né? Não obstante, eram questões de alçada da ciência, a questão lá do Franklin e do Fulton. Se essas assembleias que contavam com os maiores sábios do mundo só tiveram zombaria e sarcasmo para as ideias que ainda não compreendiam e que alguns anos mais tarde deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos possa ser melhor aceita? Tem um filme que chama Quem Sou Eu? Alguém já viu? Quem Sou Eu? É um filme, um curta-metragem, né? É sobre a física quântica.
Lindo. Não entendi nada. Um monte de cientistas, eles falam muito, não entendi nada que falaram. Nada não. Teve uma coisa que falaram que eu achei fantástico, gente. Aí eu gravei isso. A física quântica é a ciência das possibilidades. Isso abre espaço para você aceitar o que até então parecia impossível. Que você passa a aceitar a possibilidade de determinadas coisas serem verdade. E aí você vai se abrir para estudar aquilo, para entender. Se não existisse dessa forma, nós não vamos perder tempo, é o que se diz. Então, é importante abrir o espaço. Eu quero ser espírita? Ótimo, seja bem-vindo. Estude. Procure entender por que você quer ser espírita. Aí eu não quero mais ser espírita. Ótimo. Por que você não quer mais ser espírita? Isso seria ideal. Aí eu mudei de religião. Voltei para a minha religião. Ah, eu separei, casei. Né? Eu fiz isso e aquilo. Por quê? Responda por quê. Procure a resposta e não se feche. Né? Procure a resposta do outro também. Esses erros lamentáveis não tirariam aos sábios, entretanto, os títulos com que noutros assuntos conquistam o nosso respeito. Mas é necessário um diploma oficial para se ter bom senso. E fora das cátedras acadêmicas, não haverá mais do que tolos e imbecis? A pergunta que coloca, né? Basta olhar para os adeptos da doutrina espírita para se ver que entre eles só existem ignorantes. E se o número imenso de homens de mérito que o abraçaram permite que a relegamos ao rol das simples crendices, o caráter e o saber desses homens autorizam-nos a dizer, pois se eles o afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. O Kardec, o professor Rivail, na verdade, né? Hipólito Léon Denisard Rivail, quando ele foi convidado a primeira vez para ver as mesas girantes, ele recusou. Por quê? Porque o cara exagerou. O cara falou que as mesas falavam, que davam respostas, que as mesas eram, tipo, inteligentes, né? Então, o cara foi tão exagerado, o amigo dele que convidou, que ele recusou. Mas um dia chegou um que era mais sensato, mais ponderado, e falou com ele do magnetismo, da possibilidade de aquelas manifestações estarem relacionadas com o magnetismo, que ele estava interessado em entender. O Kardec, o Rivail, estava interessado em entender o magnetismo. Aí ele se interessou. Foi lá na reunião. Chegou lá, terça-feira, entrou para a reunião, assistiu, observou e tirou a conclusão dele. Realmente, haviam essas manifestações que o outro tinha falado. Mas ele percebeu claramente que não eram os objetos que davam as respostas, porque ele tinha uma lógica científica e aí dá certo. A lógica científica, todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Ele não viu a causa porque ela era invisível, eram os espíritos que davam as respostas através dos objetos. O que ele fez? Desligou e nunca mais foi? Não, ele continuou, buscou um grupo que ia estudar o assunto junto e organizou todas essas perguntas do Livro dos Espíritos e toda a base do Espiritismo, nos 5 volumes, através da conversa que ele teve com os espíritos, através de médiuns. Entendeu? O que ele fez, então? Ele abriu espaço. Não era magnetismo. Não era simplesmente magnetismo. Estava além disso. Ele descobriu que tinham inteligências por trás daquelas manifestações. E que essas inteligências passaram a se identificar com ele, para ele, como espíritos.
como pessoas que já tinham vivido na Terra, uns conhecidos, outros não. Alguns tinham nomes conhecidos, outros não. Mas que tinham um propósito, que era de fazer a transformação moral da humanidade. Através de uma mudança de comportamento, uma mudança de visão da vida, de percepção das coisas. Era uma transformação moral. As pessoas se transformariam a partir do entendimento dessa nova doutrina que eles traziam. E ele foi anotando tudo, organizando tudo, até organizar e chegar ao Livro dos Espíritos. Mas partindo de quê? De uma base científica. Pode partir daí, claro, é uma lógica. Não há efeito sem causa. Se o efeito está ali e não se consegue ver a causa, é porque a causa é invisível, né? Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Vamos procurar a causa. E ele achou. Achou e trouxe para nós. E aí está para nós hoje o entendimento. Hoje nós não precisamos de manifestação dos espíritos para entender que eles existem e principalmente para entender que nós somos espíritos. Porque tem tanta explicação, tanto esclarecimento a respeito, que a gente consegue perfeitamente perceber essa realidade, né? O Kardec, então, ou o Rivail, foi atrás, né? Buscou conhecimento, estudou o assunto, questionou. O Livro dos Espíritos é todo de pergunta e resposta. Tem pergunta que os Espíritos falam para ele, mas por que você está perguntando isso? Porque tem uns que é como se fosse um questionamento mesmo, para entender realmente o que estava acontecendo, o que eles queriam dizer com aquilo. E foi aí que ele montou essa doutrina toda. Repetimos ainda que se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números, nem por forças mecânicas. Quando surge um fato novo, que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para o estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito com ideias preconcebidas. Pega a Bíblia para ler, né? Comparado com a doutrina espírita. Você é evangélico, católico, né? Pega a Bíblia. Se você pegar a Bíblia para buscar alguma informação, por exemplo, sobre reencarnação, mas tiver ideia preconcebida de que reencarnação não existe, você vai achar? Não acha. Não vai achar em lugar nenhum na Bíblia escrito. Não tem a palavra escrita lá. Não vai achar, né? Mas se você vai sem preconceito, a ideia é preconcebida, né? Você vai com humildade de raciocínio, como diz lá o Pastorinho, e vai com raciocínio lógico. Aí você vai pegar a conversa de Jesus com Nicodemos e vai entender claramente, pela pergunta que Nicodemos faz e pela explicação que Jesus dá, que não estavam falando de renascimento na mesma existência, que estava muito além. Porque o Nicodemos pergunta para Jesus, mas pode um homem ainda velho voltar de novo ao ventre de sua mãe? Não é que é evidente isso. Entendeu? E quantas outras? A história de João Batista, por exemplo, e quantas outras? O próprio Jesus falou claramente que o João, quer dizer, que o Elias já tinha vindo, mas não foi reconhecido, porque o Elias reencarnou como João Batista. Não tinha sido reconhecido. E aí os discípulos entenderam que ele estava falando de João, o Batista. Está escrito na Bíblia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 4. Aí você pega
Fala, bom, eu quero entender esse assunto. Eu quero entender se realmente existe esse assunto. E aí vai estudar, vai pegar outras informações. Tem as informações dos orientais também. Muitas crenças orientais são reencarnacionistas. Pega o assunto e outros assuntos que existem nas crenças orientais, que não estão especificamente na doutrina espírita, mas que vão servir para completar. E o Kardec pede para ler sobre todas as outras obras, inclusive dos críticos, para que a gente forme a base de conhecimento. Certo? O homem que considera a sua razão infalível, isso aqui é sério, olha só. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mulher também, né? Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão. E é por isso que rejeitam tudo quanto lhes parece impossível. Se eu tenho a minha ideia, o meu pensamento, a minha crença, e eu já tenho certeza que eu estou certo, eu vou recusar qualquer outro argumento a respeito, em qualquer área, né? Mas se eu estou disposto a conversar, eu posso não mudar de crença, mas eu vou acrescentar a minha crença. A minha crença vai ficar mais rica. Na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí usou a ciência. Num axioma utilizado pelas vossas ciências. Não há efeito sem causa. Observai tudo à sua volta e a razão te responderá. O que não for obra do homem, de quem será? Sem preconceito, você vai entender. Bom, se o homem não consegue fazer um passarinho, uma planta, ele não consegue dar vida, nada disso, se ele não consegue impedir que uma pessoa morra, seja quem for, se ele não consegue evitar uma série de coisas que acontecem aqui, que está fora do alcance do homem, da ciência, dos maiores cientistas, então tem um ser superior que cuida disso. Se ele usar esse raciocínio, ele vai chegar a uma conclusão rapidinho até. Né? Mas se ele se fechar no seu conhecimento, ele vai simplesmente recusar. Não, nada a ver, não. Nada disso. Entendeu? Então, é isso que a gente está buscando no nosso conhecimento. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juízo para as rejeitar. A razão. Aquilo que chamamos razão é quase sempre o orgulho mascarado. E quem quer que se julgue infalível, coloca-se como igual a Deus. Quem se julgue infalível, coloca-se igual a Deus. Dirigimos-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao apogeu, nem que a natureza lhes tenha virado a última página do seu livro. Não virou. Né? Ainda tem muita coisa para aprender. Em 1960 e pouco, né? Que homem foi à Lua? 60 e quanto? 69? Não, em 69 o homem foi à Lua. Em 67, 68, o homem, alguém acreditaria que o homem podia ir lá na Lua? Tem muita gente boa que não acredita até hoje. Mas foi. E foi em muitos outros lugares e fez muitas outras coisas. Mas é preciso que quem quer fazer acredite, e é preciso que quem quer se beneficiar da sabedoria, da orientação, do conhecimento dos outros, se abra para receber. Então, esse é o nosso objetivo dentro da doutrina espírita. Que nós estejamos abertos para buscar esse conhecimento, para buscar esse entendimento da vida.
mas que não nos fechemos exclusivamente na doutrina, que busquemos esse conhecimento de uma forma ampla. E se achar que o conhecimento que lhe compete ainda não está aqui, não se prenda, não se agarre, mas não pare de buscar. Continue buscando em algum lugar. Em algum lugar vai achar esse conhecimento. Ok? Obrigado pela presença, pela atenção, pela oportunidade, pela paciência. Jesus ilumina todos.